Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós vamos falar sobre o livro do Cântico dos Cânticos e nós vamos, através desse livro, procurar entender o mistério da igreja. Então, o que nós vamos dizer aqui diz respeito à nossa doutrina cristã e também à nossa espiritualidade, na medida em que nós vamos tentar entender como deve ser a nossa relação com o próprio Deus e com toda a igreja, ou seja, os membros desse mesmo corpo do qual nós fazemos parte desde o dia do nosso batismo. Então nós temos essa preocupação de explicar essas coisas, porque hoje em dia as pessoas vivem numa completa ignorância. E infelizmente nós estamos vendo que as seitas, as falsas religiões e mesmo esse movimento de modernismo que se alastra por todos os setores da igreja, levando as pessoas a uma confusão completa, nos obriga a mostrar, através da doutrina católica, que nós podemos entender essas coisas na medida em que nós entendemos os princípios que fazem sentido dentro do projeto de Deus para a nossa salvação. Então você veja que Santo Epifânio, ele dizia que a igreja é o fim de todas as coisas. E muitos outros padres da igreja também nos ensinaram que foi para a igreja que Deus criou o mundo, e foi para a igreja que Cristo veio ao mundo e que Cristo morreu na cruz. Então, se nós entendemos que todas as coisas estão focadas no mistério da igreja, então fica muito difícil nós aceitarmos pessoas que ainda hoje dizem que estão lendo a Bíblia e não estão encontrando na Bíblia nenhuma referência da Igreja Católica. Então eu considero que isso é muito grave e que isso faz parte de um processo, de uma ignorância completa que propositalmente é infundida no meio da nossa sociedade e na vida das pessoas de maneira geral. Então veja, por exemplo, que hoje em dia existe uma verdadeira obsessão pelo judaísmo. E essa obsessão pelo judaísmo faz com que as pessoas procurem aprender hebraico, procurem ver como podem ler passagens da Bíblia em hebraico, e elas se colocam numa perspectiva judaica, ao invés de buscarem a perspectiva cristã. E é interessante, inclusive, que a maioria dessas igrejas que se dizem evangélicas, elas apresentam uma pregação totalmente baseada no Antigo Testamento. E o que é pior, para elas, o Antigo Testamento é uma realidade e não uma figura. Então é por isso que eu exorto essas pessoas a conhecerem o que é a verdadeira interpretação da Bíblia e principalmente do Cântico dos Cânticos, para que nós assim cheguemos ao correto entendimento do Evangelho e da religião cristã. Porque senão você se torna um discípulo de Moisés e não um discípulo de Cristo. Você se torna um escravo da lei e não um servo da justiça, na medida em que você se converte à palavra de Deus, levada à sua plenitude pela encarnação do Filho de Deus. Então, é nesta chave de interpretação que nós vamos entrar no Cântico dos Cânticos. E assim eu convido vós, caridades, a lerem esse livro, mas não de uma forma literal e sensual, como muitos acabam fazendo. E transformam esse livro, que é um verdadeiro tesouro,
que é o cântico mais belo de todos os cânticos, que foi inspirado pelo Espírito Santo para louvar a sua esposa, a igreja, num mero poema de ordem natural, carnal e sensual. Como se essa escritura belíssima da Bíblia não passasse de um simples apelo ao amor sensual do casamento. Então veja que não é de maneira alguma assim que os padres da igreja, sucessores dos apóstolos, entenderam e nos explicaram este livro. Então veja que, por exemplo, na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, São Paulo vai dizer: homens, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Então, se ele exorta os homens a amarem as suas mulheres como Cristo amou a igreja, está mostrando que deve existir uma relação de amor muito mais focada no aspecto sobrenatural e espiritual do que no aspecto carnal e erótico. E é assim que nós devemos também entender estas passagens da Escritura, que utilizam de mensagens que apelam aos nossos sentidos corporais para nos levar ao entendimento das coisas espirituais. Então, quando nós entramos no mistério desses textos, nós devemos, antes de tudo, estarmos preparados para entender as coisas não de uma forma baixa, carnal e mundana, mas entendendo que aqui nós estamos entrando em coisas grandiosas, em coisas sublimes e em assuntos espirituais. Por isso mesmo que convém evitar de falar sobre essas coisas para pessoas que ainda não compreendem o que significa a vida espiritual. E assim seguimos aquela exortação de Nosso Senhor no Evangelho, que nos disse para não jogarmos nossas pérolas aos porcos, ou seja, às pessoas carnais. Ora, vejam bem o seguinte, meus queridos irmãos, que não é possível nós amarmos a Deus sem o conhecimento de Deus. E é por isso que Deus quis se revelar a nós. O amor vem pelo conhecimento. E no Antigo Testamento foi-nos dado um mandamento supremo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Esse mandamento supremo corresponde ao supremo desejo de cada ser humano de encontrar a plenitude do amor. E é por isso que tantas pessoas vivem apaixonadas e depois vivem feridas, sem saber que elas estão procurando o amor perfeito em pessoas imperfeitas. Ao contrário, elas deveriam desejar a beleza suprema de Deus e se deleitar nesse amor de Deus, mesmo que, durante essa vida, nós não possamos apreender totalmente essa concepção de Deus com os nossos sentidos e com a nossa inteligência corporal. Mas, uma vez que nós entendemos que esse é o objetivo da nossa vida humana, então fica mais fácil nós agirmos com essa prudência de não procurarmos prender o nosso coração em nada que é terreno e que é humano, mas elevarmos o nosso pensamento para aquilo que é eterno e para aquilo que é perfeito. Então é por isso que esse mais belo dos cânticos de Salomão começa dizendo: beija-me com os beijos da tua boca, porque os teus amores são mais deliciosos do que o vinho. Então essa primeira
passagem do Cântico dos Cânticos, já mostra que a esposa, ou seja, cada ser humano que é introduzido na vida espiritual e a igreja de uma forma geral, ela deseja estar em conhecimento e em relação de amor com aquele que tem os amores melhores do que o vinho, ou seja, com Deus. O vinho representa todos os amores e todas as delícias humanas e terrenas. E uma vez que a pessoa descobre que Deus tem amores melhores do que o vinho, então ela pede, beija-me, mas com o beijo da tua boca. Ou seja, eu não quero mais ouvir as notícias sobre Deus da boca dos profetas. Eu não quero mais ouvir as notícias de Deus da boca dos patriarcas, dos juízes, daqueles que me deram uma lei provisória, que não poderia me levar até a plenitude desse amor e desse conhecimento. Então é aqui que nós entendemos que esta esposa espiritual, ela quer passar do Antigo Testamento para o Novo. E é aqui que também nós entendemos que o Cântico dos Cânticos sempre foi considerado um livro que está localizado no Antigo Testamento, mas que está na lógica do Novo. Porque aqui, neste Cântico dos Cânticos de Salomão, nós não estamos mais falando das figuras, mas nós estamos buscando as realidades que vão ser dadas pelo mistério da encarnação de Cristo. Então, quando Deus se faz homem, ele assume uma boca. E é com esta boca que ele vai falar para a esposa. É com esta boca que ele vai beijar a esposa. É com esta boca de um ser humano que ele vai nos mostrar a sua verdadeira face. Então é interessante isso porque muitas pessoas, ao acusarem a Igreja Católica, elas partem do princípio que a Igreja Católica é idólatra, baseando-se numa passagem que está perfeitamente de acordo com a lógica do Antigo Testamento, que é o Êxodo capítulo 20, que nos diz para não fazermos nenhuma imagem e não termos nenhum ídolo. E essa passagem está em perfeita sintonia com a pedagogia da época da lei. Por quê? Porque Israel não era suficientemente amadurecida para receber o seu esposo. E enquanto durava esse tempo de preparação, era preciso, sobretudo, guardar aquele povo da idolatria. Porque a tendência era buscar um Deus visível, era buscar alguma coisa sensual, que lhes desse uma religião mais próxima da realidade terrena, uma vez que eles eram carnais e não espirituais. Então São João da Cruz, comentando estas coisas, ele fala do Salmo 80, que vai dizer o seguinte: Ah, Israel, se quisesses me ouvir, e se não tivesse no teu meio deuses estrangeiros, eu te daria de comer da fina flor do trigo, e te daria de beber do mel que sai da rocha. Então quer dizer que aquilo ali, essa passagem do Salmo, representa um suspiro de Deus, uma queixa, dizendo: se você não fosse tão carnal, eu poderia te dar de coisas mais deliciosas. Uma vez que você estaria livre da tentação de cair na sensualidade e na idolatria. Entretanto, você perceba bem que essas pessoas que fazem questão absoluta de seguir o Antigo Testamento, de não ter imagens, elas são carnais e apegadas às coisas materiais. Então, ao invés delas seguirem a lógica destas passagens bíblicas e pelo menos se tornarem capazes de viver um bom judaísmo, que
lhes afastaria não só dos ídolos visíveis, mas também das tentações dos ídolos mais sutis, ou seja, do dinheiro e do sexo. Essas pessoas afastam delas todas as imagens visíveis, mas são facilmente presas do demônio por esses ídolos mais sutis, que são o dinheiro e o prazer. E é por isso mesmo que essas pessoas nem sequer conseguem se tornar judeus, quanto mais cristãos. Então você percebe como é grave, e é por isso mesmo que a gente vem aqui no desejo de ensinar aquelas pessoas bem intencionadas que estão percebendo que estão caindo no erro e que não estão seguindo a verdadeira religião de Cristo ao seguir uma igreja protestante. Entretanto, nós sabemos muito bem que aquela que se apresenta como igreja católica hoje em dia não é de forma alguma a igreja católica, mas é uma enganação produzida pela nova ordem mundial com uma nova lei, com uma nova justiça, com uma nova noção de pecado e, portanto, com uma espiritualidade completamente vazia e completamente carnal e material. Por isso mesmo, nós fazemos questão de explicar para as pessoas que evitem qualquer tipo de contato com essa falsa igreja católica e procurem nas verdadeiras fontes cristãs dos santos e dos padres da igreja a sã doutrina, para que assim elas possam se alimentar desta fina flor do trigo e deste mel que sai da rocha. Você sabe que o primeiro a comentar o livro do Cântico dos Cânticos foi Orígenes. E São Jerônimo fez um elogio a Orígenes, dizendo que nesse comentário Orígenes superou-se a si mesmo. E assim muitos outros comentaram também esse livro bíblico, seja na época dos padres da igreja, seja na época medieval, como São Bernardo ou Ricardo de São Victor. Mas, em todos eles, nós vemos que existe a mesma chave de interpretação. Então a Igreja Católica costuma dizer no seu magistério que quando todos os doutores e os padres da igreja estão de acordo com uma determinada coisa, significa que aquilo se torna doutrina revelada. Então é doutrina revelada pela igreja que a correta interpretação do Cântico dos Cânticos está numa chave alegórica que mostra que ali se encontra um poema de amor entre o esposo e a esposa, que vai mostrar o que aconteceu na história de Israel e também o que acontece na história da igreja, que é Israel levada à plenitude. Uma vez que nós entendemos isso, nós vamos perceber que esse poema foi feito especialmente para nos dar compreensão de tudo aquilo que nós devemos entender para a nossa vida espiritual. E assim nós podemos, amando a igreja, chegar na plenitude do amor de Deus. Porque não é possível você progredir na vida espiritual se primeiro você não conhece a igreja e se você não ama a igreja. E é exatamente pelo fato de tantas pessoas não conhecerem o mistério da igreja e não amarem a verdadeira igreja católica, que essas pessoas ou se afastaram dela para buscar falsas religiões, ou pensam que permaneceram nela vivendo uma falsa igreja católica com uma falsa doutrina e uma falsa espiritualidade. Então aqui é importante nós entrarmos em sintonia com o texto. E é claro que nós não temos tempo suficiente para falar de cada versículo e de cada significado misterioso que está contido no texto do Cântico dos Cânticos. Mas o que eu quero aqui mostrar é que, através desta chave de interpretação, nós podemos ler essas passagens da Escritura e ter uma compreensão
do que isso realmente quer dizer. Então veja que diz ali que o odor dos teus perfumes é suave e que o teu nome é como um óleo derramado. E é por isso que as adolescentes ficam apaixonadas por ti. Então, o que nós vamos entender dessa passagem é que o nome de Jesus é um óleo derramado na medida em que ele, pela nossa salvação, se derramou. Então, ele se fez oferenda de agradável odor, e ali esse óleo perfumado foi derramado na cruz, espargindo um perfume. As adolescentes, por sua vez, são as almas que estão mais fortes e mais disponíveis para buscar o verdadeiro amor de Deus. E elas, então, com essa saúde espiritual, elas vão conseguir desenvolver os sentidos da alma para ver a beleza de Deus, para cheirar o perfume delicioso que ele derrama, para escutar sua palavra de verdade, para tocar toda a beleza do mistério e assim se apaixonarem, ou seja, buscarem com todo o ardor esse amor divino. Então é por isso que elas dizem: vende, arrasta-me contigo e corramos. Leva-me, ó Rei, aos teus aposentos, exultemos e nos alegremos em ti. Então, esses aposentos representam todos os estágios da vida espiritual. Então, você vai ler nos autores carmelitas, como Santa Teresa ou Santa Maria Madalena de Pazzi, que a espiritualidade do Cântico dos Cânticos é o pano de fundo do carisma do Carmelo. Então, a nossa ordem tem uma especial predileção por essa passagem da Escritura e vai descobrir ali uma fonte inesgotável de espiritualidade. Perceba também que essas adolescentes espirituais, elas vão dizer: corramos ao seu encontro, porque elas sabem como são grandes os perigos desta vida mundana. E ao contrário das adolescentes carnais de hoje em dia, que buscam todas as formas de prazeres e todas as enganações do diabo, essas adolescentes espirituais vão se encantar com as palavras da verdade e com os aromas espirituais que estão escondidos às pessoas do mundo. Então veja aqui quando diz no versículo 5: eu sou negra, mas sou bela, ó filhas de Jerusalém. Então a noiva começa a se descrever e ela vai mostrar que ela está na escuridão e ao mesmo tempo ela é bela. Isso significa o seguinte, que a igreja vem dos pagãos. A igreja vem daqueles que estavam ali na escuridão da idolatria. Então isso se refere às pessoas que vieram do paganismo e que vão dizer às filhas de Jerusalém, ou seja, àquelas que estavam no conhecimento da lei de Deus e no conhecimento das alianças, mas que não foram capazes de alcançar a beleza da regeneração batismal. Então, mesmo que a igreja seja representada por aquela cananeia que veio pedir a Cristo a cura e a libertação da sua filha, e nosso Senhor não a quis ouvir, a igreja sabe que através da sua humildade, da sua insistência, ela vai alcançar o favor de Deus. Então é importante nós percebermos que as pessoas que estão mergulhadas em toda sorte de vício e de pecados não estão privadas de forma alguma a fazerem parte desta igreja que ama a Deus de todo o coração. Na medida em que eles são escuros, estão completamente infestados da escuridão, do erro e dos vícios,
mas essas pessoas estão sendo convidadas a ser regeneradas pelas águas do batismo e pela vida nova do Espírito Santo. Então, por isso que diz que a igreja não descende da nobreza do sangue dos patriarcas, mas está escura das iniquidades dos pagãos. Entretanto, ela tem a sua beleza na sua fé e na sua conversão. E veja interessante que Maria, irmã de Moisés, o criticou por ele ter desposado uma negra, que era a figura da igreja. Então a cor negra representa também a Etiópia, um povo que os judeus nunca imaginariam poderem participar da eleição de Deus. E justamente esse povo da Etiópia foram os primeiros a receber o evangelho fora daquela região da Palestina. É interessante também mostrar aqui o que diz o versículo 7. Diz-me, ó tu, que meu coração ama, onde apacentas o teu rebanho e onde o levas a repousar ao meio-dia, para que eu não ande vagueando junto aos rebanhos dos teus companheiros. Então essa passagem do versículo 7 é quando a noiva pergunta ao noivo: ó tu que o meu coração ama, onde apacentas o teu rebanho? Então isso significa a alma que está buscando a verdadeira igreja e está querendo que Deus lhe mostre o caminho da verdadeira salvação. Então ela pede para que ele a leve ao lugar onde ele apacenta o rebanho ao meio-dia. Então essa expressão meio-dia significa a plenitude da luz e do conhecimento. Então, Deus, através da doutrina revelada, ele apacenta o rebanho da verdadeira igreja sempre ao meio-dia. Porque foi ao meio-dia que Abraão recebeu a visita daqueles 3 anjos que representavam a fé na Santíssima Trindade. E essa visita ocorreu ao meio-dia para mostrar que é justamente nesta hora do maior brilho do sol que nós recebemos a plenitude da verdade, que é a doutrina católica. Então, justamente ao meio-dia também, que José recebeu os seus irmãos, lá no livro do Gênesis. E isso mostra que ali nesta plenitude de luz, nós podemos espantar os nossos maus pensamentos e os nossos medos, porque nós estamos na plena segurança da luz do Espírito Santo. Então é assim que nós vamos entender que o Cântico dos Cânticos nos dá essa noção de que só pode haver uma igreja. Na medida em que só pode haver uma doutrina que nos ensine a verdade, que não combina de forma alguma com o erro. Então existem muitas seitas, existem muitas falsas religiões que vão também ter alguma luz na medida em que eles têm alguma parte da doutrina e uma parte da verdade. Mas eles não vão estar no meio-dia, e sim às 9 da manhã, às 5 da tarde, às 7 da noite, mas ao meio-dia significa que é o lugar exato onde Deus apacenta o seu rebanho, por isso onde nós vamos encontrar aquilo que está no Evangelho: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então ele vai responder em seguida à esposa dizendo: se não o sabes, ó mais bela das mulheres, vai e segue as pisadas das ovelhas e apacenta os teus cabritos junto às cabanas dos pastores. Então, o esposo vai convidar a mais bela das mulheres, ou seja, a igreja, e portanto cada uma das nossas almas, a seguir as pisadas das ovelhas. Porque são os rastros desse rebanho que vão nos mostrar o caminho da verdade. Então, se nós estamos nesta época um pouco perdidos e nós não sabemos mais qual é o caminho certo para nós trilharmos e encontrarmos a luz
do conhecimento divino, então nós devemos seguir as pegadas. Quer dizer, seguir a tradição da igreja, aquilo que os santos fizeram, aquilo que os papas ensinaram, aquilo que as pessoas antes de nós experimentaram e nos deixaram como referência. Porque são essas pegadas que vão nos levar ao lugar onde se encontra o rebanho. A esse lugar estável e imutável, que é o lugar onde nós temos a plenitude da doutrina e da revelação de Deus. Entretanto, no versículo 15, Deus vai dizer justamente isso. Como és formosa, minha amiga, como és bela. Teus olhos são como pombas. Então, ao louvar os olhos da esposa e dizer que ela tem olhos de pomba, Cristo está querendo com isso nos mostrar que a igreja não observa somente um aspecto da verdade, mas ela é capaz de nos dar sempre todo o conjunto da verdade. Porque, de fato, a pomba tem uma característica no seu olhar que ela é capaz de olhar todo o conjunto e perceber tudo que está ali na visão ao mesmo tempo. Então, assim também são os olhos da igreja. O que caracteriza, por exemplo, a falsa igreja do Vaticano II é dizer muitas verdades em relação, por exemplo, à caridade, ao amor ao próximo, à fraternidade das pessoas, ou aquilo que nós podemos fazer de melhor para vivermos uma vida harmoniosa dentro da nossa família ou dentro da nossa comunidade. Mas todas essas coisas e essas virtudes são apenas um aspecto da verdade. E ela, então, nunca vai nos mostrar outros aspectos da verdade que estão ligados, por exemplo, à penitência, à mortificação, ao zelo pela verdade, pela doutrina, a uma moral mais condizente com aquilo que a Escritura nos pede. Então, cada seita e cada falsa igreja vai ter também as suas verdades, mas elas vão estar sempre limitadas, na medida em que o dom de olhar todas as coisas ao mesmo tempo é um dom dado somente à Igreja Católica. E é por isso que no decorrer de todos os séculos surgiram sempre heresias que fizeram surgir igrejas paralelas e seitas. Então é assim que nós vamos ver em todos os elogios que o esposo faz à esposa, uma referência a essa igreja imaculada e bela, que é moldada à imagem e semelhança de Cristo, como Eva foi feita da costela de Adão. Então você perceba aqui a relação de todas essas coisas. E é por isso então que a esposa vai dizer aqui no versículo 16: Como és belo, meu amor, como és encantador. Nosso leito é um leito verdejante. As vigas da nossa casa são de cedro, e suas traves são de cipreste. Então quer dizer que com esta capacidade de ver as coisas espirituais, a esposa louva o seu esposo, que é o Verbo de Deus, mostrando que o seu leito verdejante significa a fecundidade desta união espiritual, e contemplando as traves de cipreste que formam ali o telhado da casa. Isso significa dizer os bispos que se conjugam, formando uma estrutura firme que sustenta a doutrina da igreja em todo o mundo, quando eles estão unidos ao verdadeiro Papa e quando eles estão, na verdade, ensinada em todos os tempos pela Igreja Católica. Quer dizer, portanto, que esses cedros são madeiras muito resistentes que representam a incorrupção e a firmeza espiritual da casa de Deus, que é a Igreja de Deus. Então é por isso que é impossível nós dizermos que pode existir um Papa que ensine o erro, e é por isso também que é impossível nós chegarmos à conclusão que a igreja não está baseada na doutrina da verdade, mas está simplesmente baseada
em estruturas humanas, como o Vaticano, por exemplo, que são feitas para o serviço da igreja e não como referência da igreja. Então é isso que nós estamos sempre explicando para as pessoas, para que as pessoas possam sair da enganação e possam compreender, pela própria doutrina dos antigos, que nós temos sim razão de dizer que não podemos aceitar uma igreja católica com uma fé diferente e com uma espiritualidade diferente daquela que os santos nos ensinaram. Veja, por exemplo, que no capítulo 2, o esposo diz: eu sou a flor do campo e o lírio dos vales. Por que ele diz isso? Porque o campo é cultivado. Então, entre aquelas plantas que eram cultivadas, saiu a flor. Como estava na profecia de Isaías, que dizia que daquele ramo brotaria uma flor. Então esta flor é Cristo que brotou em meio ao campo cultivado de Israel. Se esse campo estava cultivado, então é claro que Deus ali podia colher as suas flores e fazer germinar a sua flor por excelência no meio deles. Mas ele também se diz lírio dos vales, porque naqueles lugares que não eram cultivados, ou seja, entre os pagãos, Cristo foi pregado e ali também brotou uma flor ainda mais bela do que aquela flor que brotou no meio do campo cultivado de Israel. Entretanto, é claro que no meio daqueles vales existiam também os espinhos, que representam as pessoas que não aceitam renunciar às paixões da carne. E é por isso que ele vai dizer também que a sua amiga entre as donzelas é como lírio entre os espinhos. Porque a igreja se forma como um lírio, à imagem do seu esposo, mas muitas vezes a igreja se formou naqueles ambientes pagãos, onde muitas pessoas renunciaram àquelas práticas mundanas e carnais do paganismo, mas outras preferiram viver nos prazeres do mundo. E, portanto, se tornaram espinhos. Enquanto as pessoas que aderiram ao Cristo, ser humano inocente, se tornaram à imagem dele, verdadeiros lírios de pureza e de amor. Entretanto, no versículo 15, nós vemos aqui essa passagem que diz: agarrai-nos às raposas, essas raposas pequeninas que devastam nossa vinha, pois nossa vinha já está florida. Então é aqui que os padres da igreja observaram que, uma vez que a igreja começou a dar flores a partir do século IV, quando ela tinha a proteção do poder temporal e assim ela podia se desenvolver em todas as partes do mundo, ao mesmo tempo os inimigos da igreja começaram a perseguir a igreja através das heresias. Então, se eles não podiam mais ter aquele mesmo apoio do poder temporal para matar os cristãos, pelo menos eles podiam soltar essas raposinhas para devastar as vinhas em toda parte através da difusão de pequenos erros, que nós chamamos de heresias. Mas esses pequenos erros são capazes de devastar e de atrapalhar toda a plantação de Deus. Então é por isso que nós chamamos atenção para essas passagens aqui, que mostram muito bem que nós não podemos aceitar as heresias e os erros, mesmo que sejam considerados pequenos. Mas uma vez que você tem a doutrina completa, você tem ali condição de colher os frutos da vinha espiritual que Deus plantou. E é por isso também que vai dizer: quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol? Ela é bela como a lua porque ela tem o brilho
desse astro que representa a luz feminina. Então, dentro da igreja, existe essa luz feminina que está representada pela lua, que diz respeito ao amor desinteressado das mulheres. E esse amor desinteressado e totalmente dedicado das mulheres que estão na igreja, representando a própria igreja, faz parte desta beleza da lua que é louvada aqui pelos anjos. E também eles vão dizer que ela é fulgurante como o sol, porque a igreja também tem esta luz que está representada pelo sol, portanto uma dimensão masculina, que se relaciona à doutrina católica, que é ensinada pelos papas, pelos santos doutores e por todos aqueles que guardam a verdadeira fé. Esta mesma igreja é terrível como um exército em ordem de batalha, porque na medida em que ela levanta os seus estandartes da verdade da fé católica, ela vai encontrar a oposição dos seus inimigos, a oposição de todos os demônios e a oposição de todas aquelas pessoas que não desejam se submeter a Deus. Então é por isso que durante toda a sua trajetória terrena, a igreja se caracteriza por ser uma igreja militante. Porque militar significa lutar. E nós lutamos com as armas da fé, no combate da fé, para chegarmos à vitória junto de Deus. Então vamos guardar aqui essas imagens tão impressionantes que nós encontramos nesse livro do Cântico dos Cânticos e vamos pedir a Deus para que uma vez que nós tenhamos essa luz da verdadeira doutrina e esse brilho do amor e da verdadeira caridade, nós sejamos capazes de resplandecer desta luz da Santa Igreja de Deus. E uma vez que nós estamos configurados a esta verdadeira Igreja, esposa de Cristo, possamos resistir até o fim no combate contra o mal e contra o anticristo. E que Deus seja bendito para sempre. Amém.